Olá, boa tarde. Eu já quero pedir desculpa a quem está nos acompanhando aí desde essa tarde, na verdade, desde manhã, hein? Não cansem da minha cara, gente. Eu juro que eu vou embora depois de noite. Eu não vou aparecer, eu vou deixar aqui com o professor William, mas agradecendo já o pessoal que está participando, que está empenhado, né? Comentando, curtindo essa nossa maratona. Tanta coisa incrível já que a gente viu, e com certeza essa ODS vai ter coisa incrível também. Então, nós chegamos na ODS 11 cidades e comunidades sustentáveis, né? E para isso, convidamos a professora Cristiane Ripka, professora Caroline Brasil e professor José Caparrós Júnior para comentar para vocês essa temática. Comentem aqui, mandem seus comentários e perguntas e dúvidas, e eu vou acompanhando vocês aqui pelo chat. Professores, a palavra é com vocês. Muito obrigada, professora Ariana. Bem-vindos a todos nessa nossa maratona da pós-graduação sobre esse tema que é tão importante nos dias de hoje e está ganhando cada vez mais visibilidade. Vamos dizer que isso é muito bom para que todos comecem a ter mais consciência do seu papel perante o ODS. Qual que é a nossa proposta aqui nesse ODS número 11? Como a professora Oriana falou, o que, que ele é? Cidades e comunidades sustentáveis. A ONU propõe tornar as cidades e os assentamentos urbanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vejam só, pessoal, quanto conceito que nós temos aí que estão dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia de todos. E quanto mais a gente ouvir falar sobre isso, quanto mais a gente conversar, mais a gente vai conseguir ajudar e contribuir para que esse objetivo seja atingido. Claro, cada um com o seu trabalho, tipo trabalho de formiguinha, sabe? Cada um faz uma parte, isso é sensacional. Então, para a gente começar, eu vou me apresentar, sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação da Uninter na área de Logística, Qualidade e Inovação e Assessoria Executiva. Eu estou aqui com meus colegas e amigos, da professora Cristiane e professor José, que também são tutores dos cursos de pós-graduação e vão me ajudar a trabalhar esse ODS nessa nossa meia hora. Fiquem à vontade para mandar perguntas, partilhar nos chats, como que acontece aí na sua cidade, na sua realidade, que nós estamos ansiosos para conhecer. Então, primeiro, o que, que nós vamos definir, né? A gente tem duas situações para esse ODS número 11. Primeiro delas seriam para novas cidades. Isso, na verdade, não é muito comum hoje em dia, né? O ideal é que seria feito sempre um planejamento antes de uma cidade existir. E não é o que acontece. As cidades vão se formando e depois o planejamento acontece. Mas a gente pode ver na ampliação dos limites urbanos de uma cidade. Quando uma cidade vai ampliar os seus limites urbanos, o ideal é que esse planejamento aconteça nos dias de hoje. Pensando em quê? Pensando na inclusão, pensando na segurança, na resiliência e na sustentabilidade dessa cidade. E nós temos também mais uma situação que a professora Cristiane vai trazer aqui para vocês, não é, professora Cristiane? Exatamente. Então, pessoal, boa tarde. É um prazer, certamente, participar dessa maratona proposta pela Uninter. Eu estava hoje pensando, falei, nossa, eu sempre sonhei em participar de uma maratona, então estou realizando um sonho, né? Geralmente as pessoas participam de uma maratona olímpica, de bicicleta, de corrida e tal, mas eu já não sou muito dessa questão de atividade física, então eu preferi essa maratona acadêmica que está sendo muito enriquecedora. Quero parabenizar já os colegas anteriores que já fizeram as suas falas, foram maravilhosos, assim como as pessoas que estão participando, continuem nos dando esse apoio, aí, enviando as suas experiências, enviando o seu conhecimento também, né? Ninguém é totalmente, tem o controle total das informações e nenhuma das pessoas é totalmente sem informação em relação a isso, então todo mundo pode participar, né? Então, dando continuidade ao que a professora Caroline falava, da questão das novas cidades aí, que são as cidades projetadas, né, que a gente chama, os sonhos das cidades projetadas em relação a ruas, às escolas, nós temos a nossa realidade, que são as cidades que já existem, né, com todos os seus problemas, que são, por exemplo, as comunidades mais carentes, que são as favelas conhecidas, que elas sofrem, por exemplo, aí os desastres naturais, né?
A gente sempre vê ali nos tempos de chuvas de cada uma das regiões as casas se desmoronando porque as pessoas moram em lugares que não foram projetados, que não foram preparados para que se construísse uma casa, um barraco, como se chamam, ali naquele lugar, e nem tão pouco para que pessoas vivessem ali, né? E o grande desafio do ODS, né? Lidar com isso. Exatamente. Né? Porque as pessoas estão morando ali. Né? E a ideia é que justamente isso não aconteça. A proposta aqui para que até 2030 nós não tenhamos mais essa realidade, né? E na verdade é um sonho da humanidade. Como a professora Caroline falava ali no começo, é um trabalho de todos, né? Claro que quem fez lá o acordo foram os políticos, os representantes de cada país, mas nós, enquanto cidadãos, não estamos isentos da nossa responsabilidade em contribuir, né? Como eu falava, por exemplo, do exemplo que eu dei das chuvas, das enchentes, quando você se preocupa em não jogar lixo dentro do rio, quando você se preocupa em não jogar lixo na rua, você está fazendo a sua parte também. É aquela questão de que, mas é tão pouco, é só um papelzinho de bala. Mas se cada um jogar um papel de bala na rua, o que vai ser? Se cada pessoa, eu me desfiz um sofá da minha casa, não preciso mais, vou jogar no córrego que tem aqui perto. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro você vai tentar repassar para uma pessoa que precisa mais que você, porque de repente esse ainda pode ser usado, e se não, você vai procurar o lugar apropriado para você se desfazer disso, né? E não ir jogar no rio, no córrego próximo da sua casa, porque é isso que traz também essas enchentes, essas catástrofes que nós vemos muitas vezes na cidade. Não é só isso, obviamente, mas também contribui. Eu vi a professora Oriana e a professora Thalita falando na ODS 5 da questão de política, né? É importante a gente lembrar que isso também está muito relacionado à questão política, e esse ano nós temos eleições. Então fica aí a dica, o start para nós irmos atrás das informações, das propostas de cada um desses políticos, para que a gente vote consciente, para que nós consigamos atingir esses objetivos. Isso mesmo. E aí nós temos alguns conceitos, né? Como eu falei, o próprio nome do ODS, ele nos traz diversos conceitos que a gente poderia ter uma disciplina para cada um desses conceitos. Mas nós separamos, quando a gente estava organizando esse nosso ODS, principalmente 2 conceitos, que são eles: resiliência e sustentabilidade. O professor José vai falar agora um pouquinho sobre resiliência, não é, José? Vamos lá, então. Obrigado, professora Carol. Obrigado, professora Cris. Pessoal que está assistindo, obrigado mesmo. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de cidades resilientes, a gente já vamos separar aí uma palavra, resiliência. É muito provável que você já tenha conhecimento dessa palavra, resiliência, saiba o que ela significa de fato, só que num outro contexto. Ela é muito utilizada, por exemplo, no âmbito organizacional. Só que lá em 2010, a ONU ela fez uma campanha mundial chamada Construindo Cidades Resilientes. Então foi quando esse termo ele teve uma projeção diferente, ele foi colocado num âmbito diferente. Há autores que dizem, inclusive, que esse termo, esse conjunto, né, esse termo composto, cidades resilientes, ele surge no ano de 2010. Então, o que ele vai falar? O que é uma cidade resiliente? A cidade resiliente é justamente isso, por exemplo, fazendo um gancho com a professora Cris tinha acabado de nos contar. As cidades, elas têm problemas, desastres naturais, como enchentes, ou falta de água, ou, por exemplo, qualquer outra catástrofe ambiental, e a cidade resiliente, ela está organizada de uma forma com que ela consiga superar esses obstáculos, que após um desastre, seja ele qual for, ela consiga retornar ao seu ponto neutro, o seu ponto de como ela era antes, de uma forma rápida e organizada. E para isso, a cidade precisa se organizar, precisa da parte da população, da parte do governo, a gente é todo mundo junto. Então, para você criar uma cidade resiliente, para que não se torne apenas um conceito ali no papel e que seja um fato, é bastante trabalho. Então, cidade resiliente é isso. A gente consegue aí superar os obstáculos e voltar ao nosso normal.
Isso mesmo. E são mudanças, né, que as cidades passam que não são previsíveis na maioria das vezes, né, e tem que ter essa capacidade. E o outro conceito seria o de sustentabilidade. Claro que eu não tenho a pretensão de passar para vocês um conceito fixo de sustentabilidade, porque é algo extremamente complexo, né. Inclusive nós fazemos parte, eu e a professora Cristiane, o professor José já fez parte do grupo 6, que é Cidades Educadoras Inteligentes e Sustentáveis. Tivemos colegas que apresentaram ODSs anteriores, como o professor Alexandre, professora Patrícia, professora Aline, a Milena, que também fazem parte desse grupo de pesquisa. Mais para frente, no ODS 12, no ODS 13, 14, vocês também vão ver componentes desse grupo de pesquisa que a gente se reúne mensalmente para discutir, fazemos pesquisas nessas áreas, e o termo sustentabilidade está totalmente ligada nessas nossas pesquisas. Mas o que eu posso trazer para vocês? O que seria a sustentabilidade? A gente envolve, né, diversas áreas do conhecimento, então ele é um conceito que é, ao mesmo tempo, transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar. Então, só aí a gente já vê a complexidade dele na prática. Se na teoria ele já não é tão simples, imagina na prática, tá? E o que ele busca? Busca o equilíbrio. Eu gostaria de trazer para vocês essa mensagem. A sustentabilidade vai buscar o equilíbrio. Um equilíbrio ambiental, um equilíbrio econômico, um equilíbrio social, que todos vivam em harmonia. Por quê? Porque há espaço para todos. Então, muita gente diz que as empresas são culpadas pela situação ambiental que nós temos hoje. Grande parte, sim. Muitas vezes o que acontece? Elas se originaram sem saber do impacto que elas teriam. Às vezes o conhecimento não existia antes. Só que agora nós temos o conhecimento. Então a gente não pode continuar atuando da mesma maneira. E aí buscar o quê? Esse equilíbrio. Então a empresa também tem que se adaptar de forma a continuar as suas atividades sem interferir no meio ambiente, possibilitando, sem explorar as pessoas, possibilitando um bem-estar social, né, possibilitando que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. Então e é algo muito complexo. Vamos trazer isso para uma cidade como Curitiba, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Nova York. Vejam que a gente tem N exemplos de mega cidades, mega corporações com milhões de habitantes, e aí cada um pensando de uma forma, cada um com as suas vontades, N empresas atuando, então realmente é muito complexo. Mas não é impossível. Então, tanto que nós estamos aqui hoje falando, né, sobre nessa maratona, sobre diversos itens que podem ajudar as cidades nesse ponto. E aí, nós temos, como vocês já viram nos diversos ODS, nós temos aqui no ODS 11, indicados pela ONU, são 10 objetivos mais específicos, tá? Nós vamos comentar rapidamente cada um deles, mostrando para vocês como cursos da área de negócios, que é a nossa área de atuação dentro da Uninter, podem ajudar a trazer uma visão mais prática desse ODS. O primeiro deles, a professora Cristiane vai nos apresentar. Então vamos lá, pessoal. O primeiro deles é apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e robustas, utilizando materiais locais. Nesse contexto, eu quero também aproveitar que a professora falava dos nossos cursos. Os cursos, vocês profissionais, quem já está trabalhando na área, ou de repente quem está procurando uma graduação, uma pós-graduação, é sempre importante nós pensarmos no futuro, né? A gente pensar o que está acontecendo, a gente analisar o que está acontecendo e futuramente no que eu posso contribuir, e como já falado em ODSs anteriores, ali a questão da formação, né? De você estar preparado, para o momento certo e para a hora certa. As oportunidades, às vezes, elas surgem, só que, de repente, às vezes, você não está preparado, né? Então, a professora Carolina e eu, inclusive, ontem, por coincidência, fizemos uma rádio e nós falávamos sobre a cabotagem, né, nessa rádio. E o que cita nesse item que eu falei é a questão dos países mais desenvolvidos, aqueles que têm mais capacidade, ajudarem os menos desenvolvidos, tanto com questão tecnológica quanto financeira. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos contribuir mandando, por exemplo, matérias-primas sustentáveis. E com isso, nós podemos
oferecer um suporte logístico que facilite o envio dessas matérias-primas sustentáveis e, por que não dizer também de mão de obra capacitada, né, para ajudar, para auxiliar nesses países. E como fazer isso, por exemplo? Nós, profissionais de logística, temos por obrigação, podemos dizer assim, estudar e proporcionar formas viáveis e de baixo custo, com maior segurança, de meios de transporte, né, de meios de deslocamento de pessoas e materiais. Então, por exemplo, como nós, profissionais de logística, poderíamos contribuir com esse item? Aqui na Uninter, nós temos cursos de pós-graduação em logística, que é logística e supply chain, logística internacional, logística de compras e abastecimento, e-commerce. Então, são cursos que podem contribuir nesse item, por exemplo, do envio de materiais, de matéria-prima, para que esse item seja atendido nesses países mais necessitados, de envio de pessoas para esses países. Então, fica a dica, verifique no nosso site, na uninter.com, os nossos cursos, veja o qual deles você tem mais perfil e esteja preparado para esse futuro quando ele chegar. Fica essa minha dica. E o consumo de produtos locais, né? Isso aí também é fundamental. José, você vai nos trazer o segundo objetivo específico, certo? Isso, vamos lá então. Pessoal, o que diz aí esse objetivo específico, essa meta, né? Ele vai falar o seguinte: aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças do clima, a resiliência a desastres e desenvolver e implementar de acordo com o marco de Sendai, para redução de riscos de desastres 2015-2030, tá? Eu queria só fazer um pontuamento, colocar sublinhar o marco Sendai. Sendai é uma cidade do Japão, que foi onde surgiu aí, onde foi feita a discussão, e acabou surgindo esse marco Sendai, tá? E ele vai falar justamente dessa questão de desastres naturais, fazendo até uma ponte aí com cidades resilientes, né? Então, o que as cidades, os municípios têm que estar preparados? Eles têm que estar preparados para reservar orçamento para prever isso, eles têm que ter pessoal capacitado para fazer a avaliação de risco da cidade, eles têm que criar, impor regulamentação, eles também têm que criar programas de educação e treinamento para profissionais, para empresas, até mesmo para a população, e entre outros, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando que a gente precisa do quê para que isso ocorra? Profissionais bem capacitados, né? Por exemplo, eu trabalho nos cursos, né, dentre alguns cursos que eu trabalho nos cursos de qualidade qualidade e inovação. Então, tudo isso que eu falei aqui agora é uma inovação de processo. Quando o município ele resolve adotar isso, ele vê o problema, identifica o problema e tenta transpor esse problema, ele, no mínimo, ele vai ter uma inovação de processo. E quando ele faz isso, ele vai ter que adotar uma série de certificados, selos, enfim, tudo relacionado à qualidade. Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para isso, né? A gente tem essa preocupação também, que não adianta estar lá no documento e estar tudo certo. As pessoas têm que saber executar isso. E isso é muito interessante, né, professor José, que a gente tem que ter sempre em mente que se existe uma regulamentação, se existe uma regra, se existe uma certificação que te dá um norte, tem um motivo. Tem um né? motivo, tem um Então, porquê. isso é a premissa, né, que tem na qualidade. Então, muitas vezes as pessoas não gostam, mas às vezes não gostam porque não entendem ou não compreendem qual é o objetivo disso. Aí entra a comunicação, vocês vejam que é um trabalho complexo, né? Nós temos aqui mais um objetivo que eu vou falar agora, que é apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Vejam, planejamento, gestão pública, tem que estar extremamente alinhados com isso. Nós não queremos que as áreas, né, rurais, ou periurbanas, elas deixem de existir, não é esse o objetivo, não é para existir só cidades, né? Agora, tem que ter a harmonia, aquele equilíbrio que eu comentei no começo. E para isso vai ser como? Com planejamento, e com incentivo, com fomento a empresas que atuem buscando esse desenvolvimento local e regional, essa parceria com quem está no entorno das cidades. Cris, qual é o próximo lá?
fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural do mundo. É esse ou eu me perdi? É esse, né? É o anterior, mas pode ser esse, não tem problema. Vamos lá. Não, Não tem desculpa, achei. problema. Não, eu achei, desculpa. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos Isso. seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Desculpa, Vejam, pessoal, eu me ela antecipei. imagina. Eu vi É que a gente olha o tempo, eu tô também aqui preocupada, porque, meu Deus, meia hora. Na próxima maratona, nós temos que colocar aqui 1 hora para cada um. porque na verdade é um assunto para o dia todo, né? E Eu até vejam, vi que exatamente. na fala quando o professor José estava falando, alguém comentou aqui, eu não consegui ver o nome, que envolvia essa questão de áreas verdes, né? De plantar, de incentivar, que é esse item que eu citei agora, que alguém comentou. Que é exatamente o que a professora Caroline falava. Então, elas se complementam. Você não pode se preocupar só em prédios, só em casas, né? Área urbana, né? Uhum. Exatamente, você tem que se preocupar em manter também uma área verde. E essa é, por exemplo, uma preocupação tanto das empresas, hoje nós vemos muitas empresas preocupadas com isso, já fazendo isso. A gente tem um exemplo da Itaipu, por exemplo, a Itaipu Binacional, que é aqui no Paraná. Eles têm um projeto que cada funcionário, quando ele faz, por exemplo, 5 anos, 10 anos de empresa, tem um espaço específico na empresa que ele planta uma árvore com o nome dele, sabe? E dessa forma a empresa está fazendo a sua parte. Aqui em Curitiba, nós temos, no meu bairro, por exemplo, onde eu moro, a prefeitura fez uma revitalização, digamos assim, e plantou muitas árvores na frente da casa das pessoas, por exemplo, e na parte de ciclovia, ali onde as pessoas fazem caminhada, pedalam, enfim. E eu reparei que em algumas casas as pessoas foram lá e cortaram as árvores, elas tiraram as árvores Olha. quando elas ainda eram pequenininhas, sabe? Porque não queriam uma árvore na frente da sua casa. Mesmo a prefeitura fazendo com toda essa preocupação de manter longe da rede elétrica, de evitar o problema de cair sobre a casa de alguém. Então a gente volta à questão de que nós precisamos que é um trabalho conjunto. Nós precisamos que a política faça a sua parte, que as empresas contribuam, mas nós, cidadãos, também temos que estar totalmente envolvidos com isso, né? E fazer a nossa parte. Então, a pessoa, além de não plantar, quando a prefeitura vai lá e faz, a pessoa vai lá e tira. Então, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos também de área verde nas nossas cidades. Uhum. José, o próximo. Vamos lá, então. O próximo diz o seguinte, pessoal: reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Então, aqui a gente já entra no âmbito das organizações e das indústrias, sobretudo, não necessariamente, mas sobretudo, né? E o que a gente pode falar sobre isso? Por exemplo, a adoção de certificados e selos de qualidade. Quando uma indústria, por exemplo, ela faz isso, ela com certeza ela está ajudando muito a sociedade. Eu trouxe um exemplo de uma certificação, a ISO 14001. Eu não sei se vocês conhecem, mas quando uma empresa, uma organização, uma indústria adota a ISO 14001, ela vai trabalhar de forma coerente e eficaz e ela vai controlar esses impactos ambientais. E ela também, por outro lado, vai economizar recursos, o que é bom para a própria empresa, além de ser bom para o meio ambiente, para a sociedade em geral, ela vai economizar recursos, né? Então, além de ajudar no planejamento, monitoramento das suas ações internas. Então, assim, essa questão de certificados, de adoção de processos e parâmetros de qualidade, ele vem aí casar com essa ODS 11, com muitas outras também, e ela contribui de uma forma muito robusta, muito substancial. Isso mesmo. Não, e a gestão de resíduos, né, que essa ODS também, esse objetivo comenta, isso é fundamental em toda e qualquer empresa, né. Claro. E aí nós temos mais um objetivo específico dessa ODS, assim, pessoal, talvez a gente não consiga passar todos, né, porque a gente gostaria realmente de comentar, mostrar para vocês, porque às vezes só ler o objetivo, vocês podem entrar lá no site da ONU e ler. Nós queremos mostrar, trazer o que está escrito lá e qual é a ligação, de repente, com o dia a dia da empresa, com o dia a dia que você enfrenta na tua cidade, exemplificando.
Então, o próximo que nós temos lá é, até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e diminuir substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí, o que as empresas podem fazer, o que o governo, a gestão pública pode fazer, né? Monitoramento, fiscalização, preocupação ambiental com liberação de alvarás e autorizações. Nós temos N exemplos que aconteceram no Brasil e no mundo recentemente de catástrofes ambientais que geraram, né, mortes, que geraram perdas econômicas que não são facilmente recuperadas, sem falar da parte ambiental, que a parte ambiental às vezes é irreparável, não tem como voltar. Então, é reduzir isso. Como que a gente vai fazer? Com uma fiscalização efetiva, com uma liberação, uma autorização bem regulamentada, bem, vamos dizer assim, bem fechada, né, que não possibilite a empresa, porque a empresa a gente sabe que ela vai querer lucrar da melhor forma possível, e aí é aí que tem que cuidar. Nossa, quem está entrando aqui é a Oriana. Meu Deus, Oriana, já me assustei porque eu estou vendo que está no fim. Eu quero só trazer, antes que você me fale uma pergunta. O pessoal está mandando, mas me vê também. Ai, não, meu Deus. Eu sei que a Cris ainda ia apresentar mais um, né, sobre patrimônio cultural. O professor José também ia apresentar sobre a gestão participativa, inclusiva e sustentável. Eu quero trazer um último que eu gostaria de citar como um exemplo que muita gente às vezes fala, isso é possível nas cidades? Eu vou trazer exemplos de que são possíveis. Esse ODS específico, nesse objetivo específico dele, diz assim, proporcionar acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos. Aí, em especial, mulheres, crianças, idosos, etc. Qual que é o exemplo que eu vou dar? De Copenhague, que tem um sistema de transporte mais limpo do mundo, ou seja, ambientalmente o mais correto do mundo, cidade de primeiro mundo, mas é possível que seja feito, e Singapura. Singapura, pessoal, eliminou o transporte privado. Olha que sensacional. Também, números econômicos de primeiro mundo. Se eles conseguem fazer, nós conseguimos também, né? Então, vamos trabalhar para isso. Oriana, tem alguma... e vontade, né? Vamos também. Vontade também, né? Tem esse detalhe também. Então, é possível, gente. A gente tem exemplos de cidades no mundo que conseguem colocar em prática esses ODS, especificamente esse ODS 11, com sucesso, assim, estrondoso. Oriana, você tem alguma coisa para pensar para a gente? Tem, o pessoal comentando muito, né? Para variar, essa maratona tá um sucesso. Eu tenho, isso é ótimo. Para mim, que é um sucesso e não poderia ser diferente com a temática de vocês. Ai, o tempo tá tão curto, mas eu queria dizer que aqui o Daniel falou sobre a questão do consumo de produtos locais, que realmente, né, fortalecer. E eu queria fazer um gancho, porque a Eliane, ela está lanchando um açaí batido na hora, porque ela é do Pará. Então, olha aí. Eu não só para dar vontade em todo mundo. Manda para nós! Mas muito legal, é isso. E o que a gente tem falado, né, professores, a gente está discutindo isso tanto aqui, são pequenas ações. A Eliane consumindo açaí, e aí alguém comentou aqui, mas por favor, isso é utopia, mas é possível, a gente precisa começar a pensar e repensar nas questões, né, professores? Sim. E veja só, né, se a gente tivesse já um incentivo de consumir produtos locais, se a nossa logística tivesse preocupada com compras de produtos e empresas locais, o impacto econômico da pandemia nas cidades seria menor. Vou deixar isso só como uma pergunta e uma reflexão, mas é o que eu penso, como estudando, né, logística há alguns anos já, se a gente tivesse já isso como uma premissa nas empresas para a logística, a gente teria um impacto econômico menor. A nossa dependência do que está muito longe, ela gerou um problema nesse momento de pandemia. Então, é algo realmente de se pensar. E a Covid trouxe isso para a gente como exemplo, veio para mostrar que isso é possível, né? A gente valorizar o comércio local é possível, e nós tivemos que fazer isso agora, né, em tempos de pandemia. Então, nós temos exemplos práticos de outros países, e agora a Forceps, como se diz,
passamos por essa experiência que nos mostrou que é possível. Então, só basta nós fazermos a nossa parte. É importante a gente ter a consciência de que tem que ser um trabalho conjunto, pessoas, empresas e políticas. E tem como. Não, tem como. E buscar, né? Hoje em dia a gente consegue desenvolver fornecedores locais, existem formas, ferramentas, teorias para ajudar nisso. Não se sintam perdidos, falam, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso se esse meu produto só é vendido lá no exterior? Mas espera aí, então vamos trabalhar com a inovação. O professor José trouxe muito bem, né? Vamos trabalhar com a inovação, vamos tentar ver, o brasileiro tem esse poder de criatividade que tem que ser usado, não só como algo engraçado, ou enfim, mas também na prática, gente, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos trazer isso para a nossa economia, sabe? Vamos desenvolver um produto mais inovador. Né? Eu acho que a gente conseguiu atender. Obrigada, Cris, obrigada, José, vocês foram sensacionais. Obrigada, pessoal. Obrigado, agradeço vocês. Todo mundo que Obrigadão. participou. Continuem, pessoal, assistindo a maratona. Muito obrigada e até a próxima. Espero que a gente possa, no que vem, organizar uma, de repente, presencialmente com transmissão virtual. Vamos unir os dois mundos aí, né? Pessoal, só um recadinho final. A gente pode ser o exemplo para as empresas e para o governo. A gente não pode esquecer disso. Excelente, José. Ótimo. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigada, professores. Obrigada quem está aqui com a gente. Vocês vão ter um refresco da minha cara, mas eu ainda vou voltar numa próxima. Vou ficar com o professor William na próxima. Não desistam. Continue acompanhando as nossas ODS, acompanhando o nosso evento. E até. Até mais.